Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos dando sequência aos comentários, ao estudo desta obra maravilhosa de Valdo Vieira e Chico Xavier, intitulada Estude Viva. No vídeo de hoje nós estaremos comentando o capítulo 23, que aqui tomamos a liberdade de intitular este vídeo Cuidados que devemos ter diante da obsessão. Nesse capítulo 23, encontram-se as seguintes mensagens: em torno da obsessão, de Emmanuel, e a mensagem de André Luiz intitulada Na Cura da Obsessão. Além disso, os guias espirituais nos sugerem as seguintes leituras complementares: o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, o item 6, Inimigos Desencarnados, e a pergunta de 531 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça essas leituras, faça suas reflexões e suas anotações e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-la. Na certeza de que estudar é esclarecer e vida é oportunidade para colocar o estudo em prática, vamos dar sequência então aos nossos estudos e buscar vivê-los? Bom, iniciando como de costume, com os nossos comentários na mensagem do Evangelho, o item 6 do capítulo 12, que vai falar justamente pra gente dos inimigos desencarnados. O capítulo 12 do Evangelho trata pra gente aquela famosa frase de Jesus: amai vossos inimigos. E que quando a gente para estudar sobre ela, para refletir sobre ela, ela vai ter ali vários desdobramentos. E um deles, sem sombra de dúvidas, é o poder que o amor tem na vida de alguém. Como assim? O item 6 do Evangelho nos convida a refletir que a maldade, ela não é um estado contínuo de nenhum ser, e sim um estado transitório. Quando a gente pensa a respeito do mal, a gente vê que o mal é a ausência de bem. Ou seja, em situações onde não há aquela vontade de produzir o amor, né, aplicar o amor para com alguém, de fazer com que aquele outro evolua, a gente tem então ali a maldade. Observe, o mal só existe quando há ausência de bem. Agora, o bem, ele existe por si só. Todos nós temos em essência o bem. O que seria esse bem? Essa capacidade de querer evoluir, de querer nos aproximarmos do Pai, de querer nos entender. Se a gente observar, é como se fosse o mesmo jogo de luz e sombra. A sombra só existe em lugares em que a luz não chegou. Mas a luz, ela não precisa da sombra para existir. Ou seja, se a gente deixasse de existir a sombra, a luz continuaria existindo. Agora, a sombra ela precisa desse contraste, dessa ausência de luz para existir. Entendem? O que eu estou querendo dizer? Quando a gente para refletir nessa mensagem do Evangelho sobre a questão da maldade, ele nos convida a refletir que seres que agora estão sendo maus conosco, ele nos convida a refletir que esse é um estado temporário. Devido a N situações que podem desencadear isso, mas a reflexão aqui é a gente entender o quê? Que é transitório. E que existe um potencial para tirá-los dessa escuridão, que seria fornecer um momento a eles de luz. Olha que interessante isso. Vocês já pararam para pensar no poder que um momento de luz tem na vida de uma pessoa? Como assim? Como que nós vamos saber se nós estamos na escuridão se nós nunca tivermos um relâmpago de luz? Entendem? Se nós, por exemplo, estivéssemos muito acostumados com aquela escuridão e nunca tivéssemos visto a luz, nós não nos incomodaríamos com aquilo, né? Nós não teríamos a necessidade de buscar essa luz. Entenda, a nossa alma, o nosso espírito busca evoluir porque nós tivemos contatos de coisas que nos estimulam a chegar até lá. O que eu quero dizer com isso? Nós já tivemos lapsos de felicidade, lapsos de sublimação, que a nossa alma sentiu isso. Nós sentimos essas alegrias. Nós sentimos essa felicidade que nos é tanto prometida. E isso faz com que a gente fique curioso e fala, opa, isso aqui me interessa. E aí começa então a caminhada do despertar da consciência. Um exemplo muito legal que a gente pode utilizar. Imagine, você está ali dormindo. Quando alguém vai e liga a luz, você já não fala, opa, parece estar na hora de acordar. Não é assim? Ou seja, a mesma coisa vai com a nossa consciência, vai com o nosso despertar da consciência. Momentos de luz na vida de alguém, momentos de amor na vida de alguém, são flashes de luz que falam, olha, venha, venha, venha. Será que nós temos sido momentos de luz na vida de alguém? Será que nós temos tido a capacidade de observar vários momentos de luz
que aparecem no nosso dia a dia. Seja um passarinho que canta, uma mensagem de alguém que lembra de nós, uma leitura edificante que a gente faz, a nossa alma sente algo diferente, algo mais sublime. Paramos para observar esses momentos de luz que nós temos no nosso dia a dia? Ok, observamos. O que temos feito dele? Temos caminhado em direção a essa luz? Temos transformado o nosso coração em chama viva para onde passarmos, sermos momentos de luz na vida das pessoas? Essas reflexões são muito interessantes e todas elas podem ser tiradas dessa leitura, deste capítulo e desse item. O que esse item aqui foca é justamente na questão do seguinte: se a maldade não é um estado permanente, ela é um estado transitório, e esse momento de luz pode então a levar à transformação, o amor transforma. Lembra, a gente estudou isso em capítulos anteriores? O que ele nos convida a refletir? Quando Jesus nos fala, amai vossos inimigos, é essa a ideia. Se por hora existe uma certa divergência, que não há aquela sintonia, entenda, fazer o amor, fazer o bem àquela pessoa, é a melhor coisa que você pode fazer a ela. É um momento de luz que talvez vai evidenciar tudo aquilo de errado que ela está fazendo. Então ele nos convida a refletir que a maldade não é um estado permanente no ser humano, o amor transforma, é esse momento de luz que pode nos evidenciar o nosso momento de cegueira, né, de escuridão, melhor dizendo, que a obsessão que tanto se fala, ela é nada mais nada menos do que aquele inimigo desencarnado, que quando nós morremos é o nosso corpo que vai embora, mas os nossos sentimentos, as nossas energias, aquilo que nós cultivamos, continuam. Ou seja, se nós não resolvermos as coisas que nós temos que resolver aqui, a desencarnação não vai tirar essas coisas de nós. Aonde estaria o nosso mérito? A morte é apenas uma transição para uma nova vida. Ela não exclui os nossos problemas, ela não exclui as pontas soltas. Nós vamos precisar retornar e resolver todas elas. De pouquinho em pouquinho, devagar em devagar, nós vamos precisar fazer isso. E aí então ele continua. Para então essa situação, o que nós devemos fazer diante dessa obsessão? Amar. Ser momento de luz, trazer um momento de luz a toda essa situação, ser benevolente. Por isso Jesus nos convida a amar nossos inimigos. E aí vem a pergunta de 531 que encaixa muito com essa, e é uma pergunta muito interessante. Allan Kardec questiona: seres humanos que fazem maldade, com a morte, essa maldade é extinguida? Ou seja, essa vontade de fazer mal, essa capacidade de fazer mal, ela se extingue com a morte? Olha a resposta que é interessante. Muitas das vezes, quando eles desencarnam, eles reconhecem o mal que eles fizeram, reconhecem as injustiças. Mas, podem continuar a perseguir aqueles que perseguiam quando encarnados. Ou seja, atormentando, abaixando o padrão vibratório e tudo mais. Podem. Aí você mas se Deus é justo, Deus é amor, por que ele permitiria isso? Resposta: e Deus permite isso como prova a nós. Como prova a nós. Talvez seja até um processo expiatório de que não perdoei alguém nessa vida. Não perdoei, continuei amarrado, ligado àquele ser. Ele desencarna e do outro lado, ele continua. Nós continuamos. Ou seja, a morte não nos poupa do nosso trabalho. A morte não nos poupa de amar, de expandir o nosso amor. Aí tem uma subpergunta dentro dessa que Allan Kardec falou, mas tem como pôr término a essa obsessão? Tem como encerrar isso? Tem como libertar e caminhar para a evolução? Olha que resposta interessante que os espíritos superiores nos deram. Eles colocam, sim, tem como pôr fim nisso, orando e amando, e fazendo com todo o mal que nós recebermos, aplicarmos o bem. Ou seja, momentos de luz. Tá, João Vitor, na prática. A obsessão, muitas das vezes, hoje, ela tá muito ligada com pensamentos, na parte mental. E a gente não consegue ver, né? O mundo espiritual, igual nós já estudamos, ele é um mundo invisível, né? Mas nós conseguimos sentir ele. Ele nos afeta e nós afetamos. Ok. Então, muitas das vezes, são pensamentos que não são nossos e que vêm até nós. São pensamentos
para nos rebaixar, são pensamentos que estimulam o ódio, são pensamentos que estimulam conflitos. Tudo bem? O que que nós devemos fazer com isso? Aplicar amor e bem. Tá bom, João Vitor, na teoria, ok, mas e na prática? Quando um pensamento desse vier, é não dar corda a ele. É não falar assim, nossa, realmente fulano fez isso, entendem? Quer ver um exemplo prático? Você tá caminhando, melhor, você tá num ambiente de trabalho. Aí vem um pensamento sugestivo na sua cabeça, do nada, e fala assim: olha, fulano não gosta de você. Ele hoje não tá com nada de você e ó, ele tá porque tá falando mal de você pra todo mundo. Vamos aplicar discernimento. Você ouviu o que o fulano está falando? Não, mas eu presto. Não, responda a pergunta. Você ouviu fulano falando mal de você? Não, não ouvi. Já começa aí. Segundo, você sabe o que o fulano tem passado? Não, não sei. Talvez esse azedume que ele tenha seja talvez de uma dívida, de uma doença de algum familiar ou dele mesmo. Ou seja, talvez não tenha nada a ver com você. Nada. A gente não para pra fazer essas perguntinhas, né? Pra quebrar esse pensamento. O que que a gente faz? Ah, não, realmente, o fulano hoje acordou meio estressado. Ah lá, ele tá fuxicando, ele tá olhando pra mim, com certeza ele tá falando de mim. Ah lá, nossa, pessoa fala. Ou seja, passarinho vir e pousar uma coisa. Se ele faz ninho, é porque a gente permite. A mesma coisa com os nossos pensamentos. Nós não somos aquilo que nós pensamos. Nós somos aquilo que nós fazemos do nosso pensamento. O que que eu quero dizer com isso? Muitas vezes estou aqui gravando esse vídeo, durante a gravação desse vídeo, e vem algum pensamento intrusivo ruim. Do tipo, esse vídeo não tá legal. Nossa, esse daí não vai acrescentar nada a você e nada a ninguém. Nossa, que repetitivo falar isso de novo. Enfim, vem várias coisas. Juro pra vocês. Só que durante aqui, isso aqui é sagrado. A nossa vida, ela tem que ser sagrada. O que que eu quero dizer com isso? O pensamento chegou, olá, seja bem-vindo. Mas não faz sentido. Confio em Deus, confio no amor, acredito que aqui estou fazendo o meu melhor. E o meu melhor não é atingir todas as vezes o patamar de 100%. Entendem? Não é todos os dias estar com aquela não, não é isso. Mas é de vir aqui e entregar o que eu posso, com aquilo que eu tenho e fazer o meu melhor. Se hoje a vida me pede para que eu grave um vídeo, eu vou gravar um vídeo, eu vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Independentemente do que chegar na minha cabeça. E o que chegar? Amor. Entendem? E isso seja fazendo um trabalho, seja na nossa família, seja conosco mesmo. Às vezes estamos ali e tal conosco, convivendo conosco, e chega um pensamento para rebaixar a nós mesmos. O que é isso? Então nós devemos pensar. Tem as tradições antigas sempre nos falavam de uma coisa, a gente tem que fazer. Olha, controle a tua bendita mente. Controle os teus pensamentos. Não permita que qualquer tipo de pensamento venha até você. Então nós devemos ter esse cuidado, nós devemos ter esse carinho, esse amor para conosco e para com o próximo. Vamos parar e refletir sobre isso. Quantas intrigas, quantas brigas poderiam ser evitadas se nós tivéssemos a capacidade de controlar os nossos pensamentos? Fica a reflexão. Bom, no que diz respeito à mensagem de Emmanuel em torno da obsessão, que mensagem interessante. Emmanuel nos convida a refletir sobre a importância da virtude chamada coerência. Como assim? Se nós queremos o êxito no trabalho, nós precisamos ter êxito no pensamento. Ou seja, aquela ideia de que vira e fala assim: ah, os fins justificam os meios. Nada disso, meu caro. Vamos refletir. Meios e fins devem estar alinhados. Meio justo, fins justos. Nós devemos ter coerência com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes. O exemplo muito prático que ele nos coloca é: queremos construir um edifício estável, um edifício forte, um edifício bacana. Vou usar qualquer tipo de material nesse edifício? Se eu quero construir um edifício que suporte ventanias, eu vou utilizar o gesso, aquela argamassa, ou vou utilizar madeira? Eu vou utilizar barro? Não vou. Entendem? Ele nos faz uma seguinte analogia. É necessário, quando vamos fazer a construção de um edifício, saber
que tipo de material nós vamos utilizar, a quantidade desse material e o lugar dele. O gesso a gente põe na parede. A gente usa vigas de metal para suportar. Mas eu não vou pôr a viga de metal no lugar do gesso e vice-versa, entendem? Então, olha que interessante essa reflexão. Além de saber o que utilizar, nós precisamos saber como e onde utilizar. E ele fala, no plano da alma é a mesma coisa. Coerência entre os planos, que interessante isso, né? Lembrar daquela ideia, o mundo das ideias, o mundo material, né? O mundo espiritual, o mundo das ideias, que sempre estamos falando desde muito tempo, né? Vários sábios já vieram nos falando sobre isso, que tudo que há manifestado aqui veio desse plano e que é necessário ter a coerência entre eles. Ou seja, se nós temos a capacidade de observar que numa construção civil nós precisamos selecionar os materiais adequados, fazer um planejamento e tudo mais, tudo mais, tudo mais, a mesma coisa na alma. E aí ele nos convida, olha, se você quer construir ali sublimação de ideais, se você quer ter patamares elevados de consciência, não é qualquer tipo de material que você vai utilizar para erguer a sua consciência, você não concorda? Assim sendo, faz-se necessário um saneamento, uma verificação das emoções, do pensamento, dos hábitos, das atitudes, das crenças, em que ele nos comenta que qualquer ação que seja contrária ao nosso ideal, aquilo que a construção pede, por exemplo, eu quero uma construção muito rígida. Eu vou lá e utilizo um material muito fraquinho, isso compromete a estabilidade da minha construção. Ou seja, olha que interessante essa reflexão. No plano da alma, a gente lembra da ideia de justiça? A cada um, a cada qual? Ou seja, a cada um dar o que é necessário, o que for pertinente. Então, quando nós queremos elevar os nossos padrões de consciência, queremos evoluir, queremos construir então esse ideal, existem materiais que não condizem com essa construção. Existem. E que materiais são esses? Existem palavras que não condizem com essa situação, pensamentos, atitudes, crenças. Quer ver o exemplo de cada uma? Exemplo, quero elevar o meu patamar de consciência. Falar que eu não consigo vai me ajudar nisso? Concorda com o material fraco? Eu ter o pensamento, por exemplo, de que eu sou melhor do que os outros, eu tenho a crença de que eu sou melhor do que os outros, a minha religião é melhor do que os outros, entendem? São crenças que limitantes, são pensamentos limitantes, que não praticam o amor. O amor é para todos. Aonde que está a fraternidade nisso? Onde é que está a bondade nisso? Não há, nesses pensamentos não há. São tipos de materiais na nossa construção que quando a chuva vier, o vendaval vier, vão embora, vão cair tudo. Tá, João Vitor, mas e o que isso tem a ver com a obsessão? Ele nos fala. A gente sempre se preocupa muito com a maldade, na qual pode chegar até nós. Mas ele fala, olha, é importante entender que a maioria dessas situações, elas acontecem mediante brecha. Ou seja, que grandes desastres geralmente são somas de pequenos descuidos. Como assim? Hoje é um azedume. Amanhã é uma crítica ofensiva. Depois é uma crise. Depois é um insulto. Depois é um ataque de pânico. Ou seja, começa, vai ali, vai no pensamento, depois vai na palavra, depois vai na ação, depois começa a excluir os outros, quer ficar sozinho. Ou seja, começa sempre ali pequenininho. A brecha dos obsessores, essa obsessão, ela vem mediante brecha. É igual na ideia da construção. A racha do, o melhor exemplo da construção, infiltração. A infiltração vem quando tem rachadura. Se não tivesse aquela rachadura ali, a água não teria infiltrado. A mesma coisa no plano da alma. Se nós estamos blindados, se nós estamos revestidos de amor, se nós estamos revestidos de bondade, se nós cuidamos, temos ali na nossa construção dos nossos ideais materiais muito resistentes, de solidariedade, fraternidade, gentileza, perdão. Perdão, eu vou falar uma coisa para vocês. É como se fosse uma viga fortíssima dessa construção. Quem perdoa, quem é indulgente, a oportunidade de ser novamente, ter a chance de novamente fazer a diferença, de tentar de novo, perdoar 7 vezes 70, e assim vai. Entendem? É um material incrível nessa construção. hum? Então, ele nos convida a refletir que fala, olha, em torno da obsessão, cuidado, cuidado. Os seus ideais estão que tipo de material ali?
Porque quando ocorre uma invasão, é porque geralmente houve algum descuido nesse sentido. Então requer a atenção, requer o cuidado, requer o carinho com relação a essa situação. E aí o Emmanuel nos deixa uma atenção ali, eles nos colocam olha, atenção, atenção, atenção. Os agentes do mal, eles só agem aonde lhes há brecha, aonde lhes favorece. Ou seja, se nós queremos promover o bem, se nós queremos ter a nossa construção sólida, as dificuldades elas vão vir, as provas vão vir. Lembra? Mundo de provas. Vão vir. Mas se a nossa construção ela é rígida, se a nossa construção é firme, sólida, convicta, pode ficar tranquilo. Vai dar tudo certo. Por fim, porém não menos importante, vem a mensagem de André Luiz. Ok, estou em um processo obsessivo ou conheço alguém que está. O que fazer? A mensagem de André Luiz na cura da obsessão nos fala de patamares, né? A mensagem do Emmanuel fala muito de uma ação de fazer antes, né? Da construção sólida e tudo mais. Aí talvez você pense, ixi, eu já tô em processo obsessivo. Ando com azedume que só, ando com padrões vibratórios lá embaixo, meus pensamentos estão só negativos. O que fazer? Como diz, a infiltração já aconteceu. Eu tenho que resolver agora esse problema. Vamos pegar o exemplo da infiltração. Então tá gotejando dentro da sua casa. Você concorda que você ir lá e passar só o pano não vai adiantar? Por quê? Vai continuar gotejando. Você tem que fazer o quê? Arrumar a infiltração. E depois você limpa. A mesma coisa no plano da alma. Primeiro, identificar aonde está a brecha. São seus pensamentos? São suas palavras? São suas ações? E começar a mudar. Ah, João Vitor, mas isso é difícil. Opa! E quem diz que reformar uma casa é fácil? Quem já reformou casa estando morando dentro dela sabe o que eu tô querendo dizer. Não é fácil. Sim ou não? Mas, por que a gente faz isso? Porque a gente quer ver a casa bonitinha depois no final, né? Sem filtração. Por que no plano da alma a gente não faz a mesma coisa? Talvez nos falta visualizar os benefícios que isso possa nos trazer, né? A estabilidade emocional, mental, espiritual, essa tranquilidade, né? Essa felicidade. Convém refletir sobre isso. Ou seja, é parar e pensar aonde estão as minhas brechas. Tenho sido pessimista? Tenho tido o hábito de criticar os outros? Tenho tido o hábito de não apoiar os outros? Tenho tido o hábito de me refugiar e ficar ali, ó, afastado de todos? De achar que ninguém me entende? De que somente eu sei das coisas? Entende? Isso é muito. Isso daí a gente tem que tomar muito cuidado. Falo por mim mesmo. Quantas vezes eu falo, ah, não, ninguém me entende, só eu entendo isso daqui. E ponto. Eu cheguei a uma conclusão muito triste. Que aquilo que eu achava que eu sabia, eu não estava sabendo era de nada. E quando eu fui conversar com os outros, eu descobri que eles sabiam muito mais do que eu. Ou seja, não estava sendo nada humilde. Não estava sendo nada cooperativo, fraterno. Nós não somos donos da verdade. Nós somos buscadores dela, todos nós juntos. Adoro aquela ideia e vale repetir. A verdade é como se fosse um espelho no céu que caiu e se fragmentou em pequenos pedaços. Cada um de nós foi e pegou um pedacinho. Quando a gente olha pra ela, fala: Nossa, olha aqui, ó, a gente tô me vendo, a verdade é eu. Opa, cuidado, cuidado. Quando você chega perto do outro e você junta aquele pedaço daquele espelho, os dois passam a se ver ali dentro. Dizem que a vida seria justamente isso: unir corações dentro de um só. Tem uma frase de Lakanta Sriram, acho que eu já disse isso para vocês, mas convém refletir sobre ela, que ele diz assim: todos os dias, perca o seu coração e busque seu coração no coração das coisas. Compacte vários corações. Quantos corações você conseguirá compactar e colocar no seu? Olha que interessante isso. Então tudo isso tem a ver com essa ideia. Então a primeira coisa é observar a nossa brecha. Observando nossas brechas, então vamos começar a nossa construção. Vamos ali então organizar os equipamentos, vamos ali interditar a obra e vamos ali. Ok, na prática, o que isso significa? Equilibrar a nossa palavra. Seja para conosco, seja para alguém. A pessoa está em sofrimento. Você vê que a brecha está ali aberta. Você vai ali e vai escancarar ainda mais a ferida. O que isso quer dizer? A pessoa já não está bem. Você já não está bem. E aí você vai começar a se falar: Nossa, você não fez isso mesmo, hein?
Nossa, isso aqui não adianta, não adianta. Nós devemos equilibrar a nossa palavra, principalmente para com o próximo. Não é o momento. Convém ter caridade. Lembra? Lugar para ela? Vídeos anteriores que nós vimos? Lugar para ela. Convém caridade. Convém equilibrar aquilo que nós falamos. A nossa palavra, ela não pode ser ferina. Assim como uma enfermeira, ao cuidar de uma doença, de um ferimento, ela não escancara mais aquele ferimento. Ela estanca e fecha. A mesma coisa. Além disso, não desconsiderar as necessidades do corpo primeiro. Como assim? A pessoa tá passando fome. Isso aqui é muito comum, principalmente em pessoas carentes. Você vê que ela passa por um processo obsessivo, a mente dela só tá em pensamentos negativos, pensamentos pessimistas. E o que que tá acontecendo ali? Primeiro, ela precisa de comida, ela precisa de água. Nós precisamos fornecer o básico. E não vamos aqui só falar somente, o que também é muito válido, mas também só de pessoas carentes. Quantas pessoas que têm condições, mas não se alimentam direito, não fazem uma atividade física, não tomam seus remédios. Ou seja, no plano físico do corpo não tá cuidando. Aí chega a pessoa e começa a blá, 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 porque a vida é assim, que não sei o que que tem, você tem que melhorar seus pensamentos, fulano. Não adianta. Não vai adiantar. Primeiro, é como se a gente talvez estivesse escancarando ainda mais aquela ferida. É como se, por exemplo, viu uma infiltração, fala: "Nossa, tá caindo água aqui, hein". Aí, ó, tá caindo água, porque abriu a rachadura, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Tudo bem, e resolve da onde isso? Nada. Nós primeiros precisamos ir lá, vamos ajudar naquilo que a gente pode, tudo mais, entende? A mesma coisa no plano da alma. Para resolver a alma, primeiro verificar, precisa de alguma higiene? Tá tomando seus remedinhos? Alimento tá ok, água tá ok, tá praticando uma atividade física? Grande parte dos transtornos mentais hoje é a falta de atividade física. Uma caminhada de 30 minutos por dia faz um milagre. Nós precisamos nos movimentar, ver árvores, ver gente, respirar no ar. Nós precisamos. Hum? Além disso, abolir qualquer ideia, qualquer pensamento que dê sugestão de medo, de conversas desequilibradas, que estimulem a levar o padrão vibratório lá para baixo. Crítica, azedume, eu falo: "Olha lá, eu falei isso, nossa, fulano fez isso mesmo". Não piore mais a situação. Se não tiver como colaborar em palavras, silêncio. Silêncio também é uma boa colaboração, né. Além disso, compreenda ao invés de emocionar. Como assim? Você tá ali conversando com a pessoa, e aí, ao invés de falar: "Nossa", se compadecer com aquilo, emocionar, trazer aquela carga emocional ali, falar: "Nossa, fulano, realmente você tá certo. Nossa, aquela pessoa fez a". Não, 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 não. Não dê corda pra isso. Não se emocione com essa situação, não, tenha razão, tenha discernimento. Silêncio, compreenda, ouça, tenha equilíbrio. Entende? Entre um desequilibrado para ele pegar e te empurrar para esse buraco, é daqui para ali. Então a melhor coisa que nós podemos fazer para alguém nessa situação é ter o discernimento, o equilíbrio, controlar a nossa respiração, observar o que a pessoa nos fala e seguir. E vamos que vamos junto. Agora, se emocionar e falar: "Nossa, fulano é realmente", pegar aquela raiva pra gente, pegar aquele orgulho pra gente, opa, nós vamos estar querendo ou não abrindo brecha na nossa construção. Hum. E aí eles nos comentam: abster-se de rituais, de tabus e tudo mais. A doutrina espírita nos explica que o que importa é o amor, é a conversa edificante. Então, mais do que rituais, não, é ouvir, é abraçar, é consolar e fulano, vamos lá, vamos organizar sua vida. Vamos alimentar direitinho, vamos fazer uma atividade física, vamos tomar seus remedinhos, vamos procurar leituras edificantes. Ah, eu tenho uma preguiça danada de ler. Então vamos assistir um videozinho no YouTube, vamos ao centro, vamos assistir uma palestra filosófica, vamos ver qualquer coisa que ajude a elevar a consciência. Convém fazer isso? Sim. E aí ele nos fala que nós tenhamos o desinteresse desse socorro da cura. A cura não é feita por nós somos apenas instrumentos dela. Que se não fosse por nós, haveria alguém ali que faria aquilo. Ou seja, não se vangloriar, ter a humildade, lembrar o que a sua mão direita faz, que a sua esquerda não fique sabendo. Nossa, aquela pessoa foi curada porque eu fui lá e ajudei ela. Não, não foi. Não foi. Você serviu como meio para isso.
E é isso, e vida que segue. E aí ele fala: quando for conversar com alguém e for querer dar lições, trate de lições simples e lógicas. Às vezes a gente quer aprofundar tanto, e a gente quer, nossa, não, uma relação assim, joga uma sementinha de amor e deixa com aquele coração trabalhar em cima dela. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas se você tá assim por causa disso, 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 porque assim, porque você pensa assim, que desencadeia aquilo. A simplicidade é o maior requinte. Começa a reflexão. E aí, ele nos convida, e André Luiz fecha essa mensagem nos falando: na cura da obsessão, quando ficar na dúvida, lembre de Jesus, que curou e que ajudou na simplicidade, o maior dos maiores dos mestres, na simplicidade, no amor, na bondade, sem excluir ninguém. Aqueles que chegavam até ele, ele ia lá e curava. É a mesma ideia. Poucas palavras, muitas ações, muito amor, e essa é a verdadeira cura. Então ele nos convida, né, a lembrar disso. Quando formos curar alguém, que a gente não aumente a ferida e não condene. Fala, olha, tá vendo? Ó, caiu por causa disso. Tá na obsessão por causa daquilo. Não é assim. É com amor que transformamos. É com luz que conseguimos evidenciar momentos de escuridão na vida das pessoas. Bom, espero que essas reflexões possam ter plantado sementinhas de amor, que juntos possamos refletir sobre elas e nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.